meu nome é Cristiane, eu sou engenheira agrônoma. Nosso projeto com a ILE começou em 2000 e a cada ano nós fazemos pesquisas com temas diferentes. O PENSA, Centro de Conhecimentos em Agronegócios, tem esse projeto com a ILE Café desde 2000, chamado Universidade do Café Brasil. A ILE tem projetos semelhantes, assim, outras universidades do café em outros países, são 26 ao todo. Mas só aqui no Brasil que a gente faz pesquisa para o agronegócio de café, então mais voltado à produção. Por isso que a gente começou esse projeto. Então, no início, nós fazíamos cursos para os cafeicultores. E aí, com o tempo, foi evoluindo e nós, PENSA e ILE, vimos que a contribuição maior seria em relação à produção de conhecimento. Então, a gente foi evoluindo o projeto para pesquisas, e essa de gênero foi nossa 16ª pesquisa. Como esse tema foi de gênero, né, desequilíbrio de gênero, e não é nossa especialidade, a gente convidou a Raquel para liderar essa pesquisa, porque ela trabalha com essa questão já há muitos anos, é uma das maiores especialistas que a gente tem no tema, então, por isso, ela colaborou conosco, e a maior parte da pesquisa, ela que liderou. Nós fizemos também um capítulo adicional para comentar sobre os impactos no agronegócio como um todo, a metodologia e tudo mais. E minha tese de doutorado foi sobre mulheres nos negócios. Eu estudei feminilidades, identidades de gênero, com mulheres em cargos de gestão. E logo após a conclusão da minha tese, eu fiz uma pesquisa sobre as mulheres na gestão do agronegócio, isso há aproximadamente 8 anos atrás. Essa pesquisa deu origem a novos estudos segmentados por cadeias produtivas, inclusive no café, e esse envolvimento com as mulheres na cafeicultura me levou até uma rede de pesquisadoras que estava estudando as mulheres no café no Brasil, que deu origem ao livro Mulheres dos Cafés no Brasil, em parceria com a Embrapa Café e com a IWCA, Aliança Internacional das Mulheres do Café. E desde então eu venho trabalhando ainda com esse tema, por meio de projetos de pesquisa e também na extensão. Eu trabalho com empreendedorismo social na Enactus, que é uma rede internacional de empreendedorismo de estudantes universitários, líderes de negócio e professores universitários, e também, nos últimos anos, venho trabalhando com inovação e empreendedorismo no Centro de Inovação aqui do nosso campus. Segundo os dados do último censo, 13% das propriedades de café são lideradas por mulheres. Agora, considerando a área é de 9% de produção de café. Eu vejo que o empoderamento, o principal resultado dele é econômico. Então, quando a gente tem mais mulheres contribuindo na cafeicultura, a gente tem uma cafeicultura que gera melhores resultados, não só para as mulheres, mas que fortalece a cadeia como um todo. Mas para chegar a esse empoderamento, que é a sua pergunta, né, o como, primeiro é trazendo essas mulheres realmente a pauta das discussões relevantes da cafeicultura. E, embora seja um número menor do que em outros países, mas nós estamos falando do maior país produtor, então nós estamos falando de muitas pessoas, esses 13% que são mulheres representam muitas pessoas na cafeicultura mundial. E para empoderá-las, então, trazer o assunto à pauta. Segundo lugar, é conectá-las umas às outras e conectá-las com as organizações que fazem o papel de disseminar informação, conhecimento na cafeicultura, porque o empoderamento também passa pelo conhecimento, né? O conhecimento é poder, isso é fato, e rede também é poder. Então eu vejo que esses são os dois principais fatores do empoderamento de mulheres na cafeicultura.
conexões em rede, formação dessas redes de relacionamentos, não só entre mulheres, mas delas com as organizações, e a partir daí, capacitação, disseminação de conhecimento e negócios, porque também a gente precisa fortalecer a capacidade dessas mulheres em realizarem negócios. Nós identificamos também, Márcia, ao longo do relatório, que as mulheres normalmente têm menos acesso à informação, a tecnologias de produção, por exemplo, os de fertilizantes, e mesmo acesso à internet. Então, além do financiamento, tem também restrições de financiamento. Então, juntando esse problema de acesso ao conhecimento, é claro que a produção é menor. Então, você tem uma produtividade menor. Isso é claro que prejudica e a sociedade perde como um todo, não só as mulheres. Imagina o quanto a gente poderia estar ganhando, né, a sociedade como um todo, não só elas, porque tem uma perda de valor, uma perda de valor de produção. Eu gostaria de começar comentando, Márcia, algo que remete à sua fala inicial sobre a questão do conservadorismo, que domina não só no café, mas, né, em muitas outras cadeias agroindustriais, mas algo que a gente a gente pôde perceber sobre esse incremento que as mulheres geram nos negócios está relacionado à questão, por exemplo, da sucessão, né, assim, o desafio das fazendas que tem, muitas vezes, somente mulheres nas linhas de sucessão, em darem continuidade aos seus negócios ou trazerem esse componente da produção, da gestão e da comercialização desse café. Não só nessa pesquisa, mas em outras pesquisas também que a gente fez antes, fica muito nítido que essa continuidade que está relacionada à sustentabilidade, uma vez que afeta a possibilidade de continuação desse negócio no longo prazo, inclusive econômica, faz com que muitas vezes as fazendas entrem em dificuldades financeiras ou talvez percam essa possibilidade de continuar, porque mulheres não conseguem, né, por não terem esse acesso, não terem essa formação, não conseguir, ou talvez essa aceitação, não conseguirem. Embora a gente tenha inúmeros casos bem-sucedidos no Brasil também, mas falando em quantidade, né, falando em volume de negócios, é importante ter esse olhar sobre as próximas gerações, porque a gente está falando de uma mudança de cultura, e a mudança de cultura é a mudança mais significativa que a gente pode imaginar ou desejar em termos de gênero ou questões envolvendo mulheres na cafeicultura. Então, para chegar nesse potencial de impacto econômico que gera no PIB, a gente precisa não somente pensar, usando um termo aí, uma expressão que o pessoal fala bastante, né, não somente pensar em dividir o bolo, mas crescer o bolo. Então, incentivar o número de mulheres e os novos negócios relacionados à cafeicultura a partir de mulheres com esse potencial de contribuição econômica ao setor. A gente realmente precisa mudar a cultura, né? Só que as mudanças culturais e sociais são muito lentas, né? Imagina o quanto demora para que isso seja incorporado, né, nas novas gerações. Então, isso precisa começar, mas estudos mostram que essa mudança cultural ela pode levar de 100 a 1000 anos, enquanto que as mudanças provocadas por estratégias de empresas são muito mais rápidas, são implementadas muitas vezes em 10 anos. Então, se você considerar, se as pessoas deixarem isso sem ter um enforcement, ou seja, estratégias, empresas que estimulem e levem, mesmo que definam dentro delas, né, para os seus funcionários, essa mudança, isso vai demorar muito. Então, por isso, a pergunta que a gente fez no trabalho desde o início foi o que pode ser feito? Como que a gente pode efetivamente reduzir esse desequilíbrio de gênero? E todo o trabalho foi feito, toda a metodologia
liderada principalmente pela Raquel, foi nesse sentido de levantar categorias de análises e, a partir delas, quais estratégias que podem ser efetivamente implementadas por empresas e mesmo por fazendas, por cafeicultores, porque para que isso aconteça, empresas e as pessoas, né, principalmente, claro que empresas são feitas de pessoas, precisam se envolver pessoalmente e profissionalmente. Então, como eu comentei, o nosso objetivo com esse trabalho foi efetivamente levantar pontos que podem ser implementados nos diversos agentes do sistema agroindustrial. Sistema agroindustrial a gente considera desde a empresa de insumos, passando pela produção rural, né, ou seja, a cafeicultura, a indústria, a distribuição, até chegar no consumidor. Então, pensando nesse sistema como um todo, quais estratégias podem ser implementadas para reduzir o desequilíbrio de gênero? Então, essa pergunta que norteou o nosso trabalho todo. A partir disso, o que a gente fez? A gente fez uma revisão de literatura, então, para ver qual o estado da arte, quais pesquisas já foram feitas, né? Claro que as principais pesquisas no Brasil e no mundo, então, qual que é a figura central? Como é que está esse panorama? A partir disso, nós selecionamos pessoas para a gente entrevistar, ou seja, eles participaram de painéis, nós chamamos de painéis de especialistas. Então, foram feitos vários painéis por grupos, então, por exemplo, grupos de produtores de café, grupos de indústria de insumos, grupos de indústrias, e assim vai. Então, vários grupos, onde a gente entrevistava e ouvia o que elas tinham a dizer acerca do desequilíbrio de gênero, das sugestões de ações, etc. E, na sequência, a Raquel, principalmente, fez um trabalho fantástico de juntar todos esses depoimentos e formar categorias de análises. Então, foram 6 categorias de análises, ou grandes áreas. E dentro dessas categorias, foram feitas as estratégias as sugestões de estratégias para os agentes e políticas públicas para os governos. Ou seja, muito trabalho foi feito até agora, mas a nossa intenção desde o início foi dar um passo além. Tá, a gente tem um desequilíbrio. O que pode ser feito para a gente reduzir esse desequilíbrio no café? Então, essa é a figura central do trabalho. Eu acho que justamente, Márcia, assim, o que a Cris traz é a contribuição do nosso trabalho enquanto uma pesquisa propositiva, né? Embora esse trabalho também de voltar à bibliografia, eu falo voltar no meu caso, né, que a gente pesquisou isso antes, mas serve até para fazer pesquisou de outra forma, né, não com esse cunho propositivo, mas serve até como uma reflexão do que vem mudando, né, o que já tem, como a Cristiane disse, o que já está sendo feito, em que direção isso aponta, mas a gente precisa de intervenções mais diretas, mais objetivas, no sentido da direção que realmente promova o equilíbrio, né? Que as ações isoladas, elas não têm essa força de realmente contribuir de uma maneira efetiva para que o equilíbrio seja alcançado. Também, porque as privadas também são importantes, né? Eu vejo que nos nossos painéis a gente foi orientado por 3 grandes questões, né? O que eles já conhecem em termos, se as pessoas conhecem já algo que vem sendo feito, e quais são as vantagens que essas iniciativas que já existem têm trazido para a cafeicultura, e o que mais poderia ser feito. Então, quando a gente levanta essas questões, a gente também já está identificando a percepção desses especialistas convidados para os 6 painéis em relação ao que é feito em termos da iniciativa privada, né? Porque a iniciativa privada, e aí a Cristiane pode me ajudar aqui nessa questão, mas eu vejo que até o momento a iniciativa privada ela tem sido mais atuante, vamos dizer assim, ou ela tem trazido muito mais essa questão do que as políticas públicas. Infelizmente, em termos de políticas públicas, até aqui a gente tem muito pouco. E as que existem
Por exemplo, vou citar uma, né, que é o Pronaf Mulher, que é uma das que são citadas como uma política de crédito. Na cafeicultura, com toda a revisão bibliográfica que a gente fez, e mesmo consulta aos agentes que participaram dos painéis, e até a gente tentou algumas abordagens além dessas pessoas, primeiro, nós temos pouquíssimos dados a respeito, e segundo, os dados que a gente tem não são muito animadores, né? Eles mostram que são pouco efetivas no sentido de promover esse equilíbrio de gênero. Então, eu entendo que a pesquisa, ela vem trazer, vamos dizer assim, ela traz luz a essa necessidade, não simplesmente de ter as políticas públicas, mas de fazer com que essas políticas públicas possam chegar às interessadas, as principais interessadas, no caso do café, que seriam as produtoras, né? Então, para isso, a gente tem ainda que contar com a iniciativa privada também. Bom, Márcia, eu vou falar que eu sou a autora desse termo, né? Esse termo surgiu da minha pesquisa do CNPq, né? E eu confesso que veio justamente quando eu fiz a transição, vamos dizer assim, do urbano, né? Lá das mulheres de negócios, de Belo Horizonte, uma capital, em Minas Gerais e tal. Aí eu migrei do negócios para o agronegócio e fiz a pesquisa com as mulheres, não só no café, né? Naquele momento eu fiz em organizações, sindicatos, cooperativas, fornecedoras de insumo, de outras cadeias no estado de Minas Gerais também. E algo que me chamava a atenção, como eu estava pesquisando identidades de gênero, quando eu pedia que essa mulher se apresentasse, qual era o seu papel no negócio, eu ouvi de muitas delas: eu sou filha do fulano, eu sou esposa do fulano, eu trabalho com tal, e assim, aquilo já representou para mim uma diferença muito grande, porque a forma como eu fazia a pesquisa, né, o método que eu usei na pesquisa, ele foi exatamente igual da capital, vamos dizer assim, das mulheres urbanas, e tinha uma diferença grande nesse início de conversa, né? E depois, ao escrever sobre isso e publicar sobre isso, apresentar esse relatório em eventos onde a gente falava sobre a questão de mulheres nos negócios, as pessoas notavam essa diferença e viam que ela era algo importante, significativo, mas quando eu retornava para o agronegócio, né, uma coisa é eu falar sobre isso num evento acadêmico nacional e as pessoas falarem: olha só, tem uma diferença. Mas quando eu retornava isso, talvez numa cidade menor, num evento do agro, as pessoas falavam: não, mas isso aí é porque no interior todo mundo se conhece, é porque assim, tem que ter referência da família. E aí eu voltei com outras pesquisas mais específicas e realmente o que eu percebi foi que existia, de fato, um processo de ancoragem na figura masculina em muitas dessas mulheres e que a gente precisava construir uma identidade profissional legítima, né? Tudo bem, eu sou filha, esposa, e ótimo, ok, legal, mas assim, qual é o seu papel nesse negócio, né? Não estou falando aqui de cargo, falando de legitimidade, de tomada de decisão, e aí de empoderamento pessoal também, né? Então, foi algo que nós tivemos a oportunidade aqui em 2015 de fazer um seminário sobre isso aqui eu falo no Cerrado Mineiro, né, onde eu estou fisicamente. Acabou que foi uma região onde eu tive um envolvimento maior em termos de extensão, né, esse papel da extensão pela universidade. E aí aqui a gente discutia sobre esse processo de fortalecer as identidades profissionais das mulheres na cafeicultura, né? Então, de novo, passa pela questão da sucessão, passa pela questão da liderança, passa pela questão até do empreendedorismo, mas passa principalmente por um processo também que é individual e que é o de reconhecer-se e a competência profissional e a legitimidade de estar ali, onde quer que ela esteja na cafeicultura. Muitas vezes a cafeicultora não tem nem documentação regulamentando a profissão dela. Então, essa cafeicultora, muitas vezes, por exemplo, trabalha com o marido,
mas só ele é reconhecido como agricultor, ela não. E depois ela não tem nem direito aos serviços sociais, por exemplo, aposentadoria, licença maternidade. Então, essa questão da falta de identidade, muitas vezes, leva a um problema real também, real eu digo econômico, né? De falta de documentação e apoio ao serviço social. Como ela não está registrada, né, literalmente registrada no INSS como cafeicultora, depois ela tem muita dificuldade para receber aposentadoria. Então, tem vários problemas, inclusive ligados a isso. Tem que pontuar o seguinte, eu vejo como machismo estrutural, a questão do patriarcado na própria herança, né, no sentido de transmissão por sucessão familiar, no que se refere à terra. Eu acho que ali está a origem do que vem na forma de como cadeia, né? A base, a origem de tudo isso ainda está ligada a essa questão da terra, vamos dizer assim, né, no Brasil. E aí, quando a gente pega a questão da terra, da sucessão, a questão da própria tradição masculina, vamos dizer assim, a gente percebe que isso está estruturado, está arraigado, né? Não, isso se processa assim, na necessidade que a gente percebe, como eu disse lá no início, né, de trazer isso à tona e colocar de uma forma em que o problema ele apareça como algo atualizado, vamos dizer assim, né? Quando eu falo da cultura, eu não estou dizendo só da cultura no sentido da cultura, a cultura que muda no longuíssimo prazo, ok, mas vamos olhar para o curtíssimo prazo, né? Eu falo assim, os papéis, tanto masculinos quanto femininos, já mudaram muito, né? Então, a gente pega, por exemplo, um vetor importante dessa mudança, que a gente comenta no relatório também, cita no relatório, o aumento da escolaridade das mulheres, inclusive nas áreas das ciências agrárias. Então, hoje a gente tem um maior número de engenheiras agrônomas que são filhas de produtores, que estão trabalhando na parte da pesquisa, que estão eventualmente trabalhando na comercialização. Então, isso aí, por si só, é um vetor que mostra assim, olha, mudou, a gente precisa atualizar a maneira de fazer e de se falar desse gênero, né? Elas têm legitimidade para estarem lá? Esse é um ponto-chave. Então, a gente pensou, bom, nós vamos aqui levantar várias estratégias. Agora, para isso, a gente precisa explicar e divulgar, até por isso a gente pediu para a DS divulgar e ela falou com você, né? Então, para a gente divulgar também no seu site, porque o nosso trabalho agora é disseminar essas estratégias, porque para que mude, as pessoas vão ter que implementar. A cafeicultura de hoje é muito diferente da cafeicultura, aquela escravocrata. Então, os cafeicultores hoje, os cafeicultores que a gente conhece, lidam, são empresários rurais. Então, não é mais aquele perfil antigo. Você vê que os produtores estão bem mais antenados, estão procurando fazer qualidade, são empresários mesmo. Então, estão preocupados com a questão ambiental. Então, agora falta esse pulo. Então, falta essa questão social, essa implementação dos pontos. Então, a gente traz sugestões para que eles pensem, e agora a gente precisa chegar até eles, para isso a gente precisa de canais como o seu, porque, por exemplo, os cafeicultores, como que eles podem colaborar? Mesmo ao criar seus filhos, a gente ouviu de produtoras dizendo, meu pai levava meu irmão, mas não me levava para conhecer o café. Então, porque considera que isso não é trabalho de mulher, né? Então, os pais precisam se questionar, né? Por que eu não vou levar ambos meus filhos? A gente não sabe, pode ser o que o menino quer virar médico, quer virar engenheiro, e a menina quer trabalhar com ele, né? Então, ele não pode determinar isso por ela. Então, agora, esse trabalho é de conscientização, para que as pessoas, por isso eu até tinha falado antes, em nível pessoal e profissional. Então, nas empresas, o que pode ser feito? Mas antes disso, o que pode ser feito em casa? Então, ao criar meus filhos, meninos e meninas, os dois, né? Então, o que pode ser feito? Como é que a gente pode começar a mudar essa geração?
E agora o nosso trabalho é justamente divulgar isso, então, para que as pessoas possam se questionar. Quanto mais gente for questionada e se perguntar o que eu estou fazendo de errado. Eu me pergunto isso o tempo todo. Se o empoderamento passa necessariamente, aí o que eu vou te dizer é o seguinte, eu acho que ele passa por elas, mas só por elas não resolve. Eu vejo da seguinte maneira, o próprio trabalho que foi sendo feito no Brasil nos últimos anos, né, ele veio aí com um papel da IWSA de dar visibilidade para as mulheres no café, e eu acho que isso é importante. Trazer as mulheres para espaços onde elas possam criar conexões é uma estratégia importante para elas, é uma estratégia de fortalecimento, mas, por outro lado, até complementando a sua pergunta anterior em relação ao que fazer além da divulgação de pesquisas das políticas públicas e privadas, é também chamar os homens para essa discussão, no sentido de que hoje os dados mostram que nós ainda temos uma grande maioria dos homens nas tomadas de decisões dessas organizações que fazem parte do sistema agroindustrial. Então, não adianta também a gente só formar organizações de mulheres, com mulheres, embora seja muito importante, se as políticas públicas e privadas que precisam ser tomadas vão chegar para quem, vamos dizer assim, quem assina for um homem e ele não souber nem do que se trata, ou não ter uma mentalidade sensível ao gênero, que é o segundo eixo que a gente aborda na pesquisa. Então, eu entendo que isso é fundamental e a construção de uma mentalidade sensível ao gênero não só entre mulheres, mas também na visão de homens que estão hoje ainda na maioria dos postos de decisão sobre a implementação dessas políticas. As associações, cooperativas, a gente considera como catalisadores, ou seja, eles aceleram muitas vezes esse processo se forem pensados dessa forma. Então, numa região, por exemplo, como você comentou, né, diferente da cidade, as propriedades estão, às vezes, um pouco distantes uma da outra, então é mais difícil, né, para elas juntarem. Então, uma associação, uma cooperativa, pode chamar, se tiver esse olhar preocupado em levar assistência técnica para as mulheres, então você pode aumentar o conhecimento, então o acesso. Você falou da qualidade do café, ela não vai saber, se não tiver uma orientação, ela não vai saber como trabalhar esse café, então precisa ter uma orientação sobre isso, né? Então, como é que vai aumentar a qualidade do café? Precisa levar esse conhecimento. Eu vejo como prioritário o acesso à informação. Então, ter essa preocupação, as cooperativas, não só cooperativas de mulheres, as cooperativas tradicionais precisam se repensar. Então, eu estou dando a devida atenção às cooperadas. Então, a Raquel fez um trabalho muito interessante com as cooperativas e viu que o número de cooperadas é muito menor que o dos homens. E também o número de mulheres que trabalham na cooperativa em cargos diretivos. Então, as cooperativas precisam se repensar. Eu estou olhando realmente para as mulheres, a maior parte não está. Então, tem muito a ser feito nas cooperativas. E as cooperativas de mulheres, nas regiões onde a Raquel principalmente olhou e levantou os dados, elas impactaram muito a questão da produção, da produtividade, sim, qualidade do café. Então, faz uma diferença na vida dessas mulheres. Faz uma diferença na vida dessas mulheres e a sociedade como um todo sai ganhando, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante quando a gente fala em empoderamento de mulheres. Ele não é um fim em si mesmo, ele é uma mudança de impacto, né? E por isso está lá nos ODS. Hoje se fala tanto em termos emergentes aí, economia circular, ESG e tudo mais, com foco muito grande no ambiental e na governança. Mas eu sempre gosto de trazer o S na discussão que passa pelo gênero, porque a gente precisa entender de gente, homens, mulheres, jovens, crianças, né? Quando se fala de mudar essa própria perspectiva de criação de meninos e meninas daqui em diante.
Então, a gente está falando de sustentabilidade, sim, a gente está falando de ODS, a gente está falando de uma nova geração, ou das gerações atuais, com uma nova mentalidade, seja capaz de olhar realmente para esse fator humano na cafeicultura. Então, falar de mulheres e o seu papel na cafeicultura e equilíbrio de gênero é uma questão crucial para a sustentabilidade na cafeicultura, não só no Brasil, mas no mundo todo.